Você sabia que alguns alimentos que parecem saudáveis podem, na verdade, estar destruindo seus rins silenciosamente? Muitas pessoas acham que estão fazendo escolhas certas na alimentação, mas sem perceber, consomem produtos que sobrecarregam os rins e aumentam o risco de insuficiência renal. E quando os rins falham, as consequências podem ser graves e irreversíveis. E o pior? Os danos podem demorar anos para aparecer, tornando ainda mais difícil perceber que algo está errado. No vídeo de hoje, você vai descobrir 7 alimentos que parecem inofensivos, mas que, na verdade, prejudicam seus rins. Alguns deles podem estar na sua dieta diária agora mesmo. Então já deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso e se inscreve no canal para não perder dicas essenciais de saúde. Agora, vamos direto para o primeiro alimento que está sabotando seus rins sem que você note. Um suco de caixinha e néctares. O perigo oculto do excesso de açúcar e aditivos. Muitas pessoas acreditam que os sucos de caixinha são uma alternativa saudável aos refrigerantes. No entanto, a maioria desses produtos está repleta de açúcar, conservantes e corantes artificiais, que podem ser extremamente prejudiciais para os rins. O alto teor de açúcar nesse suco já aumenta o risco de diabetes e obesidade, duas das principais causas de insuficiência renal crônica. Além disso, a frutose em excesso leva à formação de ácido úrico, que pode causar inflamação e sobrecarregar os rins. Outro grande problema são os conservantes e aditivos químicos. Substâncias como o benzoato de sódio e os corantes artificiais podem aumentar o estresse oxidativo nas células renais, contribuindo para o desgaste e o mau funcionamento desses órgãos essenciais. Se você tem o hábito de consumir sucos industrializados diariamente, é hora de repensar essa escolha. A melhor alternativa é preparar sucos naturais, sem adição de açúcar, ou simplesmente optar por água e chás naturais para manter a hidratação sem comprometer a saúde dos rins. Agora, vamos falar sobre um erro comum que muitas pessoas cometem quando tentam manter uma alimentação saudável: o consumo excessivo de proteínas. 2. Proteína em excesso. Como o exagero sobrecarrega os rins. Muitas pessoas acreditam que consumir grandes quantidades de proteína, seja frango, carne vermelha ou suplementos como whey protein, é sempre uma escolha saudável. No entanto, o excesso de proteína pode ser extremamente prejudicial para os rins. Quando ingerimos proteínas, elas são quebradas no organismo e geram resíduos nitrogenados, como a ureia. Os rins são responsáveis por filtrar essas substâncias do sangue e eliminá-las pela urina. Quando há um consumo exagerado de proteína, os rins precisam trabalhar em ritmo acelerado para dar conta da eliminação desses resíduos. Isso pode levar a um desgaste precoce desses órgãos, especialmente em pessoas que já possuem predisposição a doenças renais. Além disso, dietas hiperproteicas podem causar um aumento na excreção de cálcio pela urina, elevando o risco de formação de cálculos renais, as famosas pedras nos rins. Quem já teve uma crise de cálculo renal sabe o quão doloroso isso pode ser. Isso não significa que você deve evitar completamente as proteínas. Elas são essenciais para o funcionamento do corpo, mas o segredo está no equilíbrio. Priorize fontes de proteína de alta qualidade e sempre consulte um profissional de saúde antes de adotar dietas muito restritivas ou ricas nesse nutriente. Agora, vamos falar de uma armadilha moderna: a água com sabor artificial. Parece uma opção inofensiva, mas pode estar prejudicando seus rins sem que você perceba. 3. A água com sabor artificial. A ilusão da hidratação e o impacto nos rins. Beber água é essencial para a saúde dos rins, mas muitas pessoas substituem a água pura por versões industrializadas com sabor. Esses produtos parecem ser uma opção saudável, já que contêm menos açúcar que os refrigerantes, mas escondem perigos que podem comprometer o funcionamento renal. A maioria das águas saborizadas contém adoçantes artificiais, conservantes e acidulantes, substâncias que podem gerar um estresse oxidativo nas células dos rins. Os adoçantes como aspartame e sucralose, por exemplo, são metabolizados pelo fígado e excretados pelos rins, o que pode sobrecarregar esses órgãos com o tempo. Outro problema é que algumas dessas bebidas contêm quantidades significativas de sódio para realçar o sabor. O excesso de sódio pode causar retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial, 2 fatores que afetam diretamente a função renal e podem levar à insuficiência renal crônica. Se você busca hidratação de verdade, o ideal é consumir água pura ou chás naturais sem adoçantes. Se quiser um toque de sabor, uma alternativa segura é adicionar rodelas de limão, laranja ou folhas de hortelã à água. Dessa forma, você mantém seus rins funcionando bem sem os riscos das versões industrializadas. Agora, vamos falar sobre um dos alimentos mais populares entre quem busca uma alimentação saudável, mas que pode ser um verdadeiro veneno para os rins: as barrinhas de cereal.
4 barrinhas de cereal, cheias de açúcar, sódio e aditivos prejudiciais. As barrinhas de cereal são vendidas como uma opção prática e saudável para quem busca energia ao longo do dia. No entanto, muitas dessas barrinhas industrializadas contêm ingredientes que podem prejudicar os rins silenciosamente. O primeiro grande problema é o alto teor de açúcar. Muitas barrinhas são adoçadas com xarope de glicose, frutose ou até mel em excesso, o que pode elevar os níveis de glicose no sangue. Com o tempo, isso pode aumentar o risco de resistência à insulina e diabetes, uma das principais causas de insuficiência renal. Outro vilão escondido é o sódio. Para melhorar o sabor e a conservação do produto, algumas barrinhas contêm grandes quantidades de sódio, que em excesso sobrecarrega os rins e pode levar à hipertensão arterial. A pressão alta reduz a capacidade dos rins de filtrar o sangue adequadamente, podendo causar danos permanentes. Além disso, muitos desses produtos contêm aditivos artificiais, conservantes e gorduras hidrogenadas, que geram inflamação no organismo e prejudicam a saúde renal. Se você gosta de barrinhas como lanche, a melhor alternativa é preparar sua própria versão caseira com ingredientes naturais, como aveia, castanhas e frutas secas sem adição de açúcar. Dessa forma, você evita os excessos que podem afetar seus rins e ainda consome um alimento verdadeiramente saudável. Agora, vamos falar sobre um alimento presente na mesa de muitos brasileiros e que, em excesso, pode prejudicar a saúde dos rins: o leite e seus derivados. 5. Leite e derivados em excesso. O efeito do cálcio e fósforo no funcionamento renal. O leite e seus derivados, como queijos e iogurtes, são amplamente reconhecidos como fontes importantes de cálcio e proteínas. No entanto, o consumo excessivo desses alimentos pode sobrecarregar os rins e aumentar o risco de complicações renais. Um dos principais problemas está no excesso de cálcio, que pode se acumular nos rins e levar à formação de cálculos renais. As famosas pedras nos rins podem causar dores intensas e, em casos mais graves, obstruir as vias urinárias, dificultando a eliminação de resíduos pelo organismo. Outro fator preocupante é o fósforo, mineral presente em grande quantidade nos laticínios. Em pessoas saudáveis, os rins filtram o fósforo do sangue, mas quando há consumo excessivo, essa função pode ser comprometida, resultando em acúmulo da substância no organismo. Altos níveis de fósforo estão associados a desequilíbrios metabólicos e danos ao tecido renal. Isso significa que você deve eliminar o leite da sua dieta? Não necessariamente. Mas é fundamental manter um consumo equilibrado e diversificar as fontes de cálcio, como vegetais de folhas escuras, couve, brócolis e sementes, gergelim, chia. Além disso, quem já tem predisposição a problemas renais deve consultar um especialista para ajustar a ingestão desses alimentos. Agora, vamos falar sobre um dos maiores enganos da indústria alimentícia: os produtos Diet e Light, que prometem ser saudáveis, mas podem prejudicar seus rins silenciosamente. 6 alimentos Diet e Light, os adoçantes artificiais e seus danos silenciosos. Muitas pessoas escolhem alimentos Diet e Light acreditando que são opções mais saudáveis, mas o que poucos sabem é que esses produtos podem ser verdadeiros vilões para os rins. A principal preocupação está nos adoçantes artificiais, como aspartame, ciclamato, sacarina e sucralose. Essas substâncias são metabolizadas pelo fígado e eliminadas pelos rins. O problema é que, com o consumo frequente, os rins são constantemente sobrecarregados para filtrar e excretar esses compostos químicos. Estudos sugerem que o consumo prolongado de adoçantes pode estar relacionado ao aumento do risco de insuficiência renal. Além disso, muitos produtos Diet e Light contêm sódio em excesso, usado para realçar o sabor e melhorar a conservação. O alto consumo de sódio contribui para a hipertensão arterial, um dos fatores que mais danificam os rins ao longo do tempo. Outro ponto preocupante são os aditivos químicos, como conservantes e estabilizantes, que podem provocar inflamação e estresse oxidativo, prejudicando ainda mais a função renal. Se você quer evitar esses riscos, o ideal é reduzir o consumo de produtos industrializados e adoçantes artificiais. Opte por alimentos naturais, e se precisar de um toque doce, escolha opções mais seguras, como a stevia pura ou pequenas quantidades de mel. Agora, vamos falar de um alimento que muitas pessoas consideram saudável, mas que pode conter substâncias prejudiciais para os rins: a soja e seus derivados. 7. Soja e seus derivados. O risco dos antinutrientes e toxinas para os rins. A soja é frequentemente promovida como uma alternativa saudável à carne e ao leite, sendo consumida em forma de tofu, leite de soja, proteína texturizada e outros derivados. No entanto, poucas pessoas sabem que a soja contém antinutrientes e compostos que podem prejudicar a função renal.
Um dos principais problemas da soja é o alto teor de oxalatos, substâncias que podem contribuir para a formação de cálculos renais. Quando consumidos em excesso, os oxalatos podem se combinar com o cálcio no organismo, formando cristais nos rins e aumentando o risco de pedras nos rins. Além disso, a soja contém fitatos e inibidores de protease, conhecidos como antinutrientes. Esses compostos podem reduzir a absorção de minerais essenciais, como cálcio e magnésio, afetando a saúde renal a longo prazo. Outro fator preocupante é que grande parte da soja disponível no mercado é geneticamente modificada e altamente processada, podendo conter resíduos de pesticidas que também sobrecarregam o fígado e os rins. Isso significa que você deve eliminar a soja da sua dieta? Não necessariamente, mas é essencial consumi-la com moderação e dar preferência a versões fermentadas, como o miso e o tempeh, que contêm menos antinutrientes e são mais fáceis de digerir. Agora que você conhece os alimentos que podem prejudicar seus rins, vamos para a conclusão, com dicas práticas para proteger sua saúde renal. Agora que você conhece os 7 alimentos que parecem saudáveis, mas podem destruir seus rins, é hora de tomar atitudes para proteger sua saúde. Pequenas mudanças na alimentação podem fazer toda a diferença para evitar problemas renais no futuro. Aqui estão algumas dicas essenciais para manter seus rins saudáveis. Prefira alimentos naturais. Evite produtos industrializados, sucos de caixinha e barrinhas de cereal cheias de açúcar e aditivos químicos. Modere o consumo de proteína. Proteína é essencial, mas o excesso pode sobrecarregar os rins. Equilibre a ingestão com vegetais e grãos integrais. Reduza o sódio e os adoçantes artificiais. Leia os rótulos e evite produtos diet e light que contêm grandes quantidades de sódio e adoçantes prejudiciais. Beba mais água pura. A melhor forma de manter seus rins funcionando bem é manter-se hidratado com água de verdade, sem sabores artificiais ou conservantes. Cuidado com o cálcio e os oxalatos. Leite e soja podem ser prejudiciais em excesso, então varie suas fontes de cálcio e fique atento a alimentos ricos em oxalatos. Faça exames regulares. Muitas doenças renais não apresentam sintomas no início. Monitorar sua saúde renal pode evitar problemas graves no futuro. Se você chegou até aqui, já sabe como evitar armadilhas na alimentação e proteger seus rins. Agora, eu quero saber, qual desses alimentos mais te surpreendeu? Você costuma consumir algum deles no dia a dia? Comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Essas informações podem salvar vidas. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas essenciais sobre saúde.